Qual a principal diferença entre micropigmentação, nanopigmentação, microblend, nanoblend e qual a diferença entre elas? Quais as principais características que uma e outra têm? Para quem não me conhece, me chamo Mari Nunes, especialista em sobrancelhas há 7 anos e meu propósito é ajudar você, profissional, a alavancar na sua carreira. Primeiramente, todas as técnicas de micropigmentação, nanopigmentação, microblend, nanoblend, todas são técnicas de micropigmentação. Por quê? Tudo que a gente micropigmenta uma pele, ou passa o tebore com a lâmina para fazer fios, ou a gente passa o dermógrafo, tudo são técnicas de micropigmentação. Qual a diferença? Porque ultimamente veio o termo nanopigmentação. Por quê? Micropigmentação, querendo ou não, começou a ser comparada muito com a maquiagem definitiva, pelo fato de que quando os profissionais começaram a fazer os procedimentos, quando teve a alta da micropigmentação, atingiam uma camada um pouquinho mais profunda, tanto na técnica de fios quanto na técnica de sombreamento. Então, nos últimos anos veio esse termo de nanopigmentação para os profissionais que começaram a executar uma técnica mais superficial, uma técnica que sai da pele com facilidade entre 1 ano a 2 anos no máximo, uma técnica onde elas conseguem colocar o pigmento na camada correta. Então, acabou criando essa diferença entre micropigmentação e nanopigmentação. Mas a verdade é que ambas as técnicas são micropigmentação. A diferença é que quando a gente faz um procedimento mais profundo, que entra numa camada mais profunda da pele, a gente implanta mais pigmento, acaba se tornando uma técnica definitiva. Então, a diferença para nanoblend é que a nanoblend a gente faz muito mais superficial, a gente atinge uma camada de pele mais superficial, implanta o necessário de tinta na pele para ela ser uma técnica que vai sair ao longo do tempo. Mas, Mari, qual a diferença entre micropigmentação para nanopigmentação, nanoblending? Gente, micropigmentação, então, abrange todas as técnicas. Quando termina com blending, microblending, nanoblending, é porque é uma técnica realizada com o tebore e lâmina, onde a gente faz os fiozinhos, quando a gente utiliza esse instrumento, porque a gente vai criar uma fissurinha na pele da cliente, tá? Então, a única diferença quando se fala blend no final é porque é realizada com esse material aqui. Mas não quer dizer que não seja uma micropigmentação. E o que vai diferenciar uma micropigmentação da nanopigmentação, então, é o quê? É um número de passadas de vezes que a gente vai fazer com o tebore ou com um dermógrafo, é a camada de pele que a gente atinge com o procedimento, é a quantidade de tinta que a gente insere nessa pele, pode variar também da lâmina que a gente está utilizando no procedimento ou da agulha, e eu já vou demonstrar isso para vocês, mas antes vamos conversar sobre uma questão. Mas Mari, micropigmentação então é ruim por ser uma técnica mais antiga? Não, micropigmentação não é ruim. Quando a gente micropigmenta uma pele, a gente faz uma técnica que tem um pouquinho mais de durabilidade, não quer dizer necessariamente que é ruim. Até porque tem peles que a gente precisa, sim, trabalhar com uma técnica de mais durabilidade. A gente precisa fazer o fio um pouquinho mais larguinho do que aquele fio fino, delicado. Em quais peles, por exemplo? Naquela pele oleosa, naquela pele grossa. Não adianta a gente querer fazer um procedimento mega hiper superficial. Então, a gente às vezes vai precisar sim fazer uma técnica usando uma agulha diferente, às vezes fazendo uma passadinha a mais para que aquela pele absorva aquele pigmento e não saia, porque quando a pele é mais grossa, a pele é mais oleosa, sim, ela tende a sair mais rápido da pele. Então, agora eu vou demonstrar para vocês a diferença entre a nanoblending e a nanopigmentação. Esses materiais que eu estou utilizando, então, eles são para treino. Bom, então eu vou fazer aqui a simulação dos fios de nanoblend, tá? Que eu fiz uma parte, eu vou fazer aqui para vocês verem. Mas a característica da nanoblending é que o quê? A gente vai fazer apenas uma vez o fiozinho, a gente não repassa ele, tá? Porque nanoblending é uma técnica de fios mais superficiais, mais fininhos, onde fica parecido
com o fio natural da cliente. Aquela cliente que tem o pelo mais fininho, mais delicado. Ela quer um efeito que pareça pelinho real, ela quer uma técnica que saia com o tempo, ela não quer uma técnica permanente, ela quer que saia com o tempo. Então, essa é a característica da NanoBlend. A gente vai fazer apenas uma camada, porém, essa camada tem que ser na pele, na camada exata da pele. Ela não pode, por exemplo, ficar nem muito superficial e nem muito profunda, tem que ser na camada exata. E como a gente sabe que tá na camada exata, a gente tem que escutar o barulhinho da lâmina, a gente tem que escutar um crack quando a gente tá fazendo o fiozinho, né? Dá um leve barulhinho. A gente precisa ver um pouquinho de linfa, sangue. Quer dizer que vai sair em todos os procedimentos? Não quer dizer que vai sair em todos os procedimentos a linfa e o sangue, tá? Mas em 90% dos procedimentos vai sair. E se tiver saindo muito sangue, cuidado, pode estar aprofundando demais nessa pele. A não ser que a cliente ela tenha algum problema, né? Onde ela coagule mais sangue, então ela sangre mais ali. Então, isso precisa ser ajustado com a cliente, tá? Mas a técnica de NanoBlend é isso. A gente tem que atingir a camada correta e não passar o fio mais de uma vez. É apenas uma vez na camada correta. Vou limpar aqui para vocês verem a característica da NanoBlend. Depois eu vou mostrar para vocês a característica da micropigmentação e da nanopigmentação com técnica de sombreado. Gosto muito de limpar com um olhinho. Ó. Então, a característica da nano é os fios eles ficarem mais fininhos possíveis, tá? Agora, embaixo, eu vou demonstrar para vocês a microblending. Quando a técnica é um pouquinho mais profunda, ela dura muito mais tempo e é o que se fazia alguns anos atrás. O que era utilizado era a microblending, porque as pessoas buscavam técnicas que durassem para sempre, né? Então, a gente utilizava mais essa técnica alguns anos atrás. Eu passei por isso também, tá, gente? Então, a técnica de microblending, ó, vai ser caracterizada por... A gente vai fazer os fiozinhos. Normalmente, eram feitos fios mais longos, né? Então, a gente não fazia tantos fios fininhos. Os fios eram mais longos. Outra característica da microblending é que a gente repassava os fios. E às vezes, gente, pasmem, às vezes, várias vezes. Aí, o que a gente fazia? A gente limpava esses fios. E aí, a gente via eles assim. Só que o que acontece? Nessa época, não era normal fazer procedimentos tão naturaizinhos, né? Normalmente, era procurado que fosse um procedimento que durasse muitos anos. E foi a forma como a maioria das pessoas foi ensinada a fazer. Anos atrás, não era comum a gente ver procedimentos de nano. Nano foi um termo que começou a ser usado há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás. Então, antes era assim, ó. Outra característica é que normalmente era sempre tramas prontas, né? Não tinha isso de, a gente vai fazer a trama conforme os pelos das clientes. Antigamente, a gente usava uma trama praticamente em todo mundo. Então, a gente não acompanhava os fios, os movimentos naturais das clientes, né? Era aquele modelo de trama e vai em todo mundo praticamente. Ó, então,
Na microblending, a gente já tinha feito os fiozinhos, mas a gente voltava repassando exatamente em cima de cada fiozinho. Porque a ideia é que ficasse uma técnica que fosse durar muito, muito tempo. Então, por exemplo, assim, se antigamente tu fizesse uma técnica que saísse, não ia ser considerada tão boa, né? Então, se repassava várias vezes os fiozinhos. Ó, gente, faz tanto tempo que eu não faço isso. Porque hoje em dia a gente faz um fio na camada certa e deu. Acabou a história, né? Só que o que acontece, gente? O que aconteceu que as mulheres, elas decidiram não fazer mais micropigmentação. Elas começaram a parar de querer fazer micropigmentação. Não é à toa que a gente vê hoje em dia tantas mulheres traumatizadas com o procedimento de micropigmentação. Por quê? Porque esse procedimento no primeiro, segundo ano, ele até se mantinha bonito, né? Ele ficava com aquela nitidez dos fiozinhos, porém com o tempo, dependendo do tipo de pele, os fios eles começavam a expandir. A cor ela parava de ser aquele marronzinho, ela migrava de cor. A cor que era utilizada, ela não se mantinha fiel, ela acabava alterando de cor. Por quê? Porque como era feito numa camada mais profunda da pele, acontecia que os pigmentos mais suaves, os menos pesados, assim, eles saíam primeiro, que era o amarelo, às vezes o vermelho, né? E aí acabava ficando só o mais pesado, que normalmente era o preto. Ou quando era um pigmento, assim, que não tinha presença do preto, que era um pigmento, assim, mais castanho claro, ficava só o avermelhado. Então, ficava aquela sobrancelha avermelhada, ou aquela sobrancelha acinzentada, ou que até puxava para um azulado. O azulado é quando tá muito profundo na pele. Então, as mulheres começaram a se traumatizar e não querer mais fazer micropigmentação. Até que veio a evolução para a técnica de nanopigmentação, nanoblend, que é uma técnica mais superficial que ela sai da pele. Então, a mulher ela não precisa passar por uma remoção a laser. Então, hoje em dia, as mulheres elas estão muito mais voltadas para a técnica de nanopigmentação. Mas eu acho muito válido a gente não demonizar a micropigmentação, o termo micropigmentação. A gente precisa, assim, esclarecer para as clientes, explicar para a cliente qual a diferença entre uma e a outra, porque ainda conheço mulheres que gostam da micropigmentação, elas gostam de uma técnica que vai ter maior durabilidade. Então, os fios, eles eram repassados, ó. Eu não repassei todos, repassei alguns, mas eu vou mostrar para vocês. Então, deem uma olhadinha aqui. Vocês conseguem perceber que esses fios, eles estão muito mais grossos do que esse? A gente consegue perceber que tem mais presença de tinta nesses fios do que nesses fios superiores, né? Que é uma técnica mais suave aqui em cima. E aqui é uma técnica que ela é mais marcadinha. A gente vê os fios mais grossinhos, com mais pigmento. Porque aí aqui é a técnica de microblending. Eu vou até repassar alguns a mais para vocês verem. Então, o maior terror das micropigmentadoras era conseguir fazer um fio passar exatamente em cima do fio que fizeram. Eu me lembro que por muitos anos esse era meu maior terror. Tenho que passar exatamente em cima, não podia ficar pro lado, porque se colocasse pro lado, podia expandir, né? Então, tinha que ser exatamente em cima, ó. Aí, aqui, vocês conseguem perceber um pouquinho melhor. E, às vezes, gente, era repassado várias e várias e várias vezes.
Eu só recomendo passar o fio novamente se a gente vê que ele ficou muito superficial. Caso contrário, não recomendo repassar os fios. E Mari, qual a diferença entre micropigmentação e nanopigmentação na técnica de sombreamento? Na técnica de sombreamento, então, gente, a diferença é que a gente precisa deixar o mais translúcida possível. Nada de marcar, nada de passar várias vezes o dermógrafo. Vou mostrar agora pra vocês. Algumas coisas que mudaram os meus resultados foi, quando passar a tinta, esperar a cor subir. Antigamente eu passava várias vezes, eu não esperava essa cor subir. Então, hoje em dia, ó, eu me preocupo em quê? Em quando eu tô fazendo os movimentos, eu ver o pontilhado, né? Eu ver esses pontinhos, por quê? Porque isso me demonstra que a agulha, ela tá no movimento correto, ela não tá machucando a pele, né? Outra característica é não machucar a pele, é fazer um procedimento o mais translúcido possível, ó. Aqui é a demonstração para vocês verem de uma técnica mais translúcida possível. Então, o que acontece na nanopigmentação? A nanopigmentação é a gente fazer uma técnica o mais translúcida possível. Principalmente na parte superior, principalmente na parte inicial. Para quando a gente limpar, a gente vê apenas uma sombrinha, a gente conseguir ver alguns pixels. E o principal, gente, é fazer a primeira passada e deixar a cor subir. Ó, aqui nessa parte superior eu nem passo muito. Eu vou trazer uma aula só de esfumada para vocês verem, de técnica esfumada na técnica shading. Uma técnica que tem durabilidade, porém ela não é uma técnica que fica marcadão, aquela técnica muito artificial. E a diferença para micropigmentação de antigamente é que era uma técnica que machucava muito a pele. A profissional, ela não se preocupava em entrar e sair com delicadeza. Era algo mais ou menos assim, ó, em que ficava linhas, a gente não vê aquele pontilhado. A profissional se preocupava em deixar o mais preenchido possível o quadrantezinho que ela tinha feito. Então, isso acabava que machucava mais a pele, arranhava mais a pele, porque a tinta, a agulha, ela não entrava com delicadeza e saía com delicadeza. Ela entrava de forma brusca, ela saía de forma brusca, formando uma característica assim mais marcada, como se tivesse passado uma rena. Nanopigmentação, ó. Vocês conseguem perceber que fica um efeito de uma leve sombrinha, né? E aí aqui eu vou mostrar uma técnica mais marcada, que era o que faziam. Não tinham o cuidado com a entrada e saída. Arranhavam, machucavam muito a pele. Não dava espaçamento entre os fiozinhos, ó. Aí acabava ficando mais marcado assim. Então é isso, essas são as principais diferenças entre micropigmentação e nanopigmentação. Aproveita, se você gostou do conteúdo, curte e se inscreva para receber mais conteúdos como esse.